debruçar durante todo aí esse projeto em diversos assuntos relacionados ao direito médico, né? O primeiro assunto, né, que eu trago aqui vai ser a questão do risco jurídico, né? Essa questão do risco jurídico que fala mais ou menos aí né? O que envolve na saúde? O que está envolvido nessa relação que tem médico-paciente, enfermeiro, odontologista também? O que está envolvido nessa relação com o paciente? Nós temos, eu vou trazer aqui, nós temos diversos riscos, né, nessa relação, mas eu vou trazer os 10 riscos aqui que eu entendo ser os principais, em que a gente precisa ter uma atenção, e serão neles que nós vamos aí, né, dar a nossa atenção durante todo esse projeto. Primeiro é o risco administrativo. Como é que eu estou gerindo a minha carreira? Como é que eu estou gerindo o meu negócio? Eu sou servidor público do Estado, eu sou servidor público do município, mas eu tenho minha clínica. Como é que eu estou conseguindo gerir tudo isso? Eu estou conseguindo atender todos os pacientes que me procuram? Porque isso também pode gerar demandas. Então, é um risco, sim, existente aí, você saber ou não gerir o seu negócio, a sua vida, a sua profissão. Então, a gente tem um risco econômico. Será que eu estou conseguindo, né, gerenciar de forma correta o que eu estou ganhando, o que está saindo do meu bolso? Eu estou conseguindo ter um cuidado no meu fluxo de caixa? Porque se eu não tiver cuidado, o meu negócio quebra e eu vou ter que fechar. Então, tudo isso faz parte dos riscos existentes nessa relação com o paciente. Além, claro, do risco à imagem. É bastante prejudicial ter nome estampado em site sensacionalista, né, que digam, médico acusado de erro médico, médico foi condenado por erro médico. Então, tudo isso a gente precisa ter um cuidado, ter uma visão antecipada dessa relação, para que se evite toda essa exposição, toda essa forma que acaba trazendo um prejuízo, sim, ao profissional. E hoje a gente vê bastante que os pacientes, antes mesmo de procurarem um profissional, eles já pesquisam se tem algo relacionado, né, que, que, que coloca em dúvida toda a capacidade dele, e principalmente através de processos, onde se há ali uma dúvida se houve ou não. Os riscos ambientais, que na saúde nós temos aí os dejetos biológicos, que são perigosíssimos e a gente precisa ter esse cuidado. Como é que a gente está gerindo todo esse nosso despejo? Como é que estão as licenças do consultório, da clínica, né, do hospital? Eu estou conseguindo gerir, eu estou conseguindo fazer toda a adequação? Ou será se eu vou receber uma visita e eu vou ter meu consultório, minha clínica fechada? Então, tudo isso passa dentro de um risco que existe na relação, né? E daí o risco pessoal, né? Todo o abalo que o profissional sofre ao ser citado em um processo, né? Processo ético, um processo judicial. Então, tudo isso vai abalar, vai tirar o sono do profissional. E não basta, não, mas eu não vou perder esse processo, porque só de você receber a, a citação de um processo, você vai sentir esse abalo. Você vai passar a noite sem dormir. Um risco corporativo, que é a relação com os demais colegas, né, de ficar aquele zum, dizendo, ó, fulano está errando demais, ele está cometendo erro, ou fulano foi processado, ele foi condenado. Então, todos esses riscos estão envolvidos. Risco de corrupção, né, é um risco presente, sim, e que a gente pode estar sujeito com relação a uma relação através de fornecedores de produtos para a saúde, OPMS, né, ou então farmacêuticos, ou então até mesmo com vigilantes da situação, né? Então, tudo isso a gente está sujeito. E, claro, o risco jurídico, né? A probabilidade de responder uma ação judicial ou uma ação ética, né? Um processo ético, e, claro, a possibilidade de ter condenação. E, claro, o risco clínico, que é inerente à atividade,
né, dos profissionais da saúde. Mesmo que você não concorra diretamente para o dano do paciente, mas há o risco, sim, de ter assim, um desfecho não desejável. Então, há sim um risco clínico. E deixando bem claro que esses riscos eles podem se manifestar de maneira isolada. Né? E o risco jurídico, como eu disse, não basta que você sofra ação, não precisa ter uma condenação para ter a presença dele. E daí, ó, o risco jurídico, o que que vem? A possibilidade de sofrer essas ações, né, éticas, judiciais, administrativas também para quem é servidor público, né, mas a hipótese de sofrer condenações judiciais, éticas e administrativas. E depois eu vou destrinchar cada uma delas, né, só de você responder um processo judicial, o que está envolvido, e depois o que vai envolver no caso de uma condenação. E daí os dados que a gente tem nos últimos anos é bem alarmante, né? A gente precisa ficar atento a isso. Então, atualmente, na última divulgação de números do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que abarca todas as ações, né, que faz esse gerenciamento das ações judiciais no Brasil, né, o judiciário, relacionado à discussão de erro médico, nós tínhamos quase 500.000 de processos, tá? Mais de 500 mil processos ali, discutindo o erro médico. E aqui a gente teve um crescimento de 1.600% entre 2006 a 2016 no Superior Tribunal de Justiça, que para vocês que vocês entendam que esse número ele é alarmante, ele chama atenção por quê? Dos processos que são discutidos em todos os tribunais, tá, no Brasil, tanto os tribunais regionais, federais que se referem à questão de ações contra órgãos da União, quanto os tribunais de justiça, né, passa para julgamento no STJ no máximo 5% dessas ações. Então, se a gente teve um aumento de 1.600 processos nesses anos, então o quantitativo de ações discutindo o erro médico era absurdamente muito grande mesmo. E nós temos aí, segundo o CNJ, em 2017, 26 mil novas ações só em 2017. E o CFM, entre 2011 e 2018, ele julgou 944 processos éticos profissionais, ou seja, discutindo a parte ética da atuação do profissional médico. Então, se ele agiu com negligência, imprudência ou perícia, se ele desrespeitou a parte de publicidade, né, a parte dos direitos do paciente, ou então algum atrito com o colega de trabalho, porque isso também está estipulado no Código de Ética, né? Então, nós temos aí isso aqui, esse número era de 2018, esse número que eu coloquei aqui, de 83.728 processos. Em 2017, só aqui no Amazonas, nós tivemos quase cerca de 2 processos ajuizados por dia, só aqui no Amazonas. Então, são números assim que a gente precisa cada vez mais tomar a atenção e pensar, não em, não, como é que eu vou me defender para não ser processado, para não ser condenado? Não, nós vamos ter que pensar de uma outra forma. O que eu preciso fazer para melhorar a minha assistência ao paciente? O que eu preciso melhorar no meu trato com o paciente para ter uma relação harmoniosa com ele e entender quais são as necessidades e eu aplicar toda a técnica, todo o conhecimento que eu sei. Então, esse que é o grande ponto. Então, o que é a premissa fundamental que a gente quer através dessa proteção, através dessa segurança? É uma assistência livre de danos. Tá? Livre de danos e que deixe-se de prestar né, que não preste um mau serviço. É isso que a gente quer. A gente quer um bom serviço, um serviço de qualidade. Como, por exemplo, situações em que ocorre necrose por extravasamento, infecções por corrente sanguínea, cirurgias desnecessárias.
Esses são exemplos de processos que já foram julgados e profissionais e instituições de saúde condenadas. Então, é através dessas situações que queremos evitar e dar segurança aos profissionais de saúde. Então, basicamente, o que seria uma responsabilidade civil? E aqui, tratando um pouco sobre a responsabilidade do profissional em si, né? Então, nada mais é que eu violar um direito, né? Um, um dever jurídico de não causar dano, tá? Então, se a minha ação causar um dano ao paciente, surge um dever jurídico sucessivo, que seria compensar esse dano. Então, o que eu preciso? Dar uma assistência livre de dano. Para quê? Para que não surja a obrigação, né, o dever sucessivo de compensar esse dano que ele sofreu, que pode ser material ou moral, né? E daí a gente tem aqui os requisitos para a configuração dessa responsabilidade, que nada mais é ter um ato, né? Ter um ato omissivo, né, em que você não faz nada, ou um ato comissivo, né? É aquela ação que você realmente atua diretamente e concorre diretamente para a ocorrência do dano. E nós temos aí o nexo de causalidade, que é a ligação entre essa ação do profissional, tá, e o dano, a ação que vai ser culposa, né, relacionado à negligência, imprudência ou imperícia, com um dano que pode ser material, físico, estético ou moral, e ter esse nexo de causalidade interligando essas situações. Por quê? Por que eu coloco ali que a conduta do profissional está ligada, se ela está ligada diretamente ao dano? Porque o nexo de causalidade ele é um ponto fundamental para a responsabilidade profissional, né? Eu trago aqui uma decisão do, do Tribunal de Justiça aqui do Amazonas, julgado agora, em agosto de 2021, em que ele fala ali que não há, né, um dever de indenizar, né? Ali, ele fala que existe o nexo de causalidade. Então, ele viu que há um ato ilícito, um ato, né, contrário à lei, que não é causar dano ao paciente, e daí tem o dano e tem o nexo de causalidade, que é a ligação entre o ato danoso e o dano. Então, quando ele fala que a questão é, e que ele trata aqui, é de uma alta precoce, né? Infelizmente, a paciente ainda veio a falecer nessa situação. Então, foi demonstrado através das provas, através da análise pericial, que há ali uma ligação, sim, entre o ato do médico, que foi a alta, tá? A alta, né, foi negligente, imprudente ou foi imperita, né? A gente não conseguiu entender só lendo esse enunciado, mas e o dano, que foi o óbito. Então ele viu que estava ligado diretamente à alta precoce com o dano, o óbito. Então surge aí nessa situação a responsabilidade civil, o dever de indenizar o paciente. E aqui uma situação de ausência desse nexo de causalidade, tá? Então ele diz que não tem ali ligação entre o ato, né, do médico e o dano, né? O dano é suportado pelo paciente. Então ele fala que não tem dentro dos autos qualquer comprovação dessa ocorrência, desse erro. Na segunda-feira, eu dando uma palestra, eu levei um exemplo de negligência que é recente também, de um colega médico que ele não quis anotar tudo o que ocorreu, né, na situação de emergência com uma paciente, e ali ele foi condenado por uma negligência, né, dentro do prontuário da paciente, de não relatar tudo que foi, né, verificado durante a assistência dela. E o laudo concluiu que aquele ato dele prejudicou a assistência complementar, né? Que seria a comunicação entre as equipes. Então, é fundamental a gente ter muito cuidado.
nesse nexo. Será se o meu ato concorreu diretamente para o dano suportado pela vítima? Será? Então, esse que é o grande ponto, é o nexo de causalidade. É aí que nós precisamos sempre quebrar, deixar de fora para que o profissional não seja responsabilizado. Por isso que a gente reforça a atenção, o cuidado que se deve ter de ser um profissional diligente, de ser prudente, né, de ser ali estudioso para trabalhar com perícia. Né? E daí a gente fala dos tipos de responsabilidade. Né? Responsabilidade objetiva, responsabilidade subjetiva. Né? Do hospital, em regra, é uma responsabilidade objetiva. Né? Assim, independe de culpa. Né? Apesar de que o paciente, quando vai ajuizar uma ação, vamos dizer, contra a Fundação SECOM, por exemplo, ele precisa demonstrar qual foi o ato culposo do médico ou do enfermeiro, doutologista, farmacêutico, qual foi o ato culposo desse servidor, desse funcionário, desse prestador de serviço que causou o dano nele. Tá? Porque tem algumas teorias que falam que a responsabilidade do hospital nessa situação ela fica meio que mitigada, porque ele vai precisar demonstrar, assim, a culpa do profissional nessa atuação, né? Que já se entra na seara da responsabilidade subjetiva, que nessa, sim, precisa ter a análise da culpa, se ele atuou com dolo ou culpa, que a culpa nada mais é que a negligência, a imprudência ou a imperícia, né? Ou seja, ele foi displicente na atuação dele, no cuidado com o paciente, ou faltou uma cautela na hora da atuação? Ou então, ele deveria saber como atuar e não soube, ou simplesmente ele teve ele acabou agindo num ímpeto de achar que sabia e na hora não conseguiu resolver a situação. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esses três atos: ato negligente, um ato imprudente e um ato perito. Né? Por quê? Porque daí essa decisão que eu trago aqui, também aqui do Tribunal de Justiça do Amazonas, de julho deste ano, em que ele demonstra ali que houve uma alegação, né, de suposto erro médico, e no laudo o perito avaliou e demonstrou que não havia qualquer conduta, né, qualquer conduta culposa do profissional. Ele atuou e fez todo o procedimento que era necessário para a saúde do paciente. Né? Infelizmente, há situações em que foge vamos dizer assim, as mãos do médico. Então, essa acabou sendo uma dessas situações em que, apesar de um quadro de sequela grave no joelho do paciente, mas que estava, né, correspondendo à situação realmente vivida por ele. E que não houve, né, nenhuma falta de cuidado, nenhuma medida médica para solucionar aquela problemática. Então, que ó, o agravamento ocorreu por outros fatores, que pode ser, e mais à frente eu vou comentar, uma culpa exclusiva do próprio paciente, de ter recebido uma informação de, ó, você vai precisar ficar em repouso durante 30 dias sem pisar no chão, etc. E simplesmente o paciente não atende todas essas informações, não, vamos dizer, e não respeita essas precauções, essas informações repassadas pelo cirurgião, e acaba ali cometendo, né, ele mesmo, né, um dano a si. Então, ele acaba chamando para ele a responsabilidade, que é uma das formas de excludente da responsabilidade do profissional, que é a culpa exclusiva da vítima. Então, o perito deixou bem claro que o médico aplicou tudo que estava disponível, né? Todos os meios que ele tinha. Tá? Para quê? Para a correção da doença do paciente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado nessa ligação entre a conduta, né, de ser diligente, ser prudente, ser perito, com o dano suportado por paciente. Mas, e como não ser responsabilizado? A gente precisa diferenciar excludente de ilicitude e excludente de responsabilidade. Para quem não é da área jurídica,
Há uma diferença, tá? Ilicitude quer dizer que eu estou sendo contrário ao que está disposto na lei. A lei me diz para não causar dano a outrem. E se eu causo um dano, eu estou indo contra o que está estabelecido na lei. Eu estou fazendo um ato ilícito, tá? Então, o Código Penal me traz no artigo 121 matar alguém, homicídio. Se eu mato, eu estou, né, atuando de forma ilícita. Eu estou indo contra o que está disposto na lei. Então, há essa diferença entre excludente de ilicitude e excludente de responsabilidade. A ilicitude vai estar disposto na lei. A responsabilidade, ela tá relacionada à atuação do profissional. Tá? Ela não está relacionada ao que está disposto em lei. Então, os tipos de excludente de ilicitude é estado de necessidade, né? Legítima defesa e exercício regular de um direito. Alguns colegas colocam como exemplo de estado de necessidade ou exercício regular de um direito a questão do bom samaritano. Né? Você está ali numa situação, até mesmo em voo, em que você é chamado e tudo mais, você não está com todos os meios adequados para a atuação. Né? E você tenta agir no que está à sua disposição. Claro que há situações em que é mais adequado você mostrar que você é médico, mas informar que você não tem condições de fazer o atendimento. Isso não. O próprio CFM e os conselhos regionais já têm se manifestado que não há responsabilidade nessas situações e a justiça também entende, porque você acaba não agindo contra o que está disposto em lei. Né? E a excludente de responsabilidade, ela está envolvida aí na questão da força maior, que é o caso fortuito, né? São questões inevitáveis, e a força maior são, exemplo, questões de natureza, tá? Chuva, terremoto, algo do tipo, tá? Um fato exclusivo da vítima, como eu coloquei ainda há pouco, e aqui no Amazonas a gente tem um exemplo interessante de alguns anos atrás que aconteceu. Uma moça foi fazer uma cirurgia plástica e ela recebeu a informação, com termo de consentimento e tudo mais, de que ela não poderia utilizar nenhum tipo de entorpecente em momento anterior à cirurgia. E ela, tudo bem, recebeu as informações e tudo mais, e foi para a cirurgia. Chegou na cirurgia e ela teve um choque. Ela teve uma intercorrência e tudo mais, e veio a falecer. Né? Então, a família foi para cima do cirurgião plástico, né, dizendo que ele, que ele tinha matado a paciente, etc, etc, etc. E daí começaram a fazer uma investigação sobre os fatos anteriores à cirurgia na vida da paciente, né, na vida da vítima. E notaram que no dia anterior ela havia ido para uma boate, para uma casa de festa aqui em Manaus. E daí surgiu o insight de vamos fazer um teste para saber o que ela, né, usou. E lá estava, né, detectou no teste que ela tinha feito uso de cocaína. Ou seja, ela que contribuiu para aquele evento. O médico, a ação do médico não causou o evento. E o médico foi, né, inocentado no processo. Né? Então, esse é um exemplo, né, que a gente tem clássico aqui no Amazonas de fato exclusivo da vítima. A vítima que assumiu o risco. Como eu comentei agora, o paciente sabia que ele não poderia pisar no chão, não poderia fazer qualquer esforço por conta da cirurgia no joelho, e foi lá e desrespeitou essa recomendação. Ele está assumindo o risco de qualquer dano que ele venha a sofrer. Por isso que eu comentei logo no início que a parte do consentimento, né, de como é feito todo o processo, de como é repassado toda a informação para o paciente, é importantíssimo para esses momentos, para demonstrar ao paciente
em que ele tinha conhecimento de que ele não poderia agir daquela forma. E mesmo assim, ele assumiu, ele foi imprudente, né? E resolveu pagar para ver. Então, é isso que acontece. O fato concorrente, há uma discussão que ele não vai, vamos dizer assim, em tese, excluir totalmente o dever, a responsabilidade, tá? Ele pode minorar a questão da responsabilidade, tá bom? Então, ele vai minorar essa questão. E o fato de terceiro é o dano ser, vamos dizer assim, realizado por uma terceira pessoa. E a gente teve um exemplo na época da pós, que o professor comentou, que ele, uma situação lá de Goiânia, que o paciente estava dentro do hospital, tranquilo e tudo mais, e simplesmente um carro perdeu a direção e invadiu o hospital, né? E causou dano aos pacientes. Então, o hospital nenhuma responsabilidade tinha naquela situação, né? Foi um fato totalmente alheio à vontade dele, à ação dos prepostos, né, dos colaboradores do hospital. Então, exclui-se a responsabilidade desse hospital nessa situação, né? E para a gente compreender esse risco jurídico, o que eu estou sujeito, Ricardo? Só por responder uma ação judicial, doutores, só para responder uma ação judicial, nós temos aí a questão de custas judiciais, honorários periciais, honorários do assistente técnico. O assistente técnico é o colega médico, é o colega perito da área que vai trabalhar ao lado do advogado de defesa do profissional, né, ou da instituição, por conta da parte técnica em si, para entender, para fazer os questionamentos ao perito, para melhor argumentar dentro da defesa, né, atacar os pontos corretos, atacar os pontos certos que tem dentro do prontuário em favor do profissional, em favor do hospital, né, os honorários dos advogados e o tempo em audiência. Você perder tempo em um momento em que você poderia estar realizando consultas, principalmente consultas particulares, ou até mesmo, né, perdendo tempo com o adiamento de pacientes, em que há uma necessidade de atendimento mais rápido, mais célere, como é na parte oncológica, isso traz um gasto muito grande, não financeiro, mas de tempo mesmo. E, claro, um risco paralelo, que é o risco à imagem, como eu comentei mais cedo, que é a questão de expor, né, o profissional a situações em que ele vai ficar meio que mal visto ou com uma certa desconfiança. Até na parte corporativa também, que é um relacionamento com os colegas, com os demais profissionais da saúde, do hospital, com a gestão do hospital mesmo, né? Você vai tentar entrar num novo hospital ou firmar uma parceria com um novo hospital, uma nova clínica, e eles vão notar, vão tentar saber se você tem processos ou não, como é que está, né, essa questão, e eles podem simplesmente, pô, não tem como te... Claro que muitas das vezes eles não vão te falar, né, mas eles podem, nessa hora, opa, vamos fechar aqui a porta, porque, né, ele pode trazer problemas para a gente também. E, é claro, o risco pessoal, né? Como eu comentei, ficar à noite sem dormir, pensando no processo, pensando numa condenação, pensando como é que vai se defender, como é que pode ser, porque cada cabeça de juiz é uma sentença diferente. Então, tem todo esse risco, tem todo esse cuidado, essa precaução e que a gente deve ter, né? Mas aí, quando a gente passa, né, de compreender o risco jurídico, a gente vai assimilar ele depois, com condenação, que eu vou aliar tudo que teve anteriormente, tá, dentro dos processos, tendo o risco só de responder a um processo judicial, né, mais uma condenação por dano moral e ou estético, porque o Superior Tribunal de Justiça já defende a possibilidade dessa acumulação de condenações por um dano moral e um dano estético. Então, a gente vai ter ali uma condenação por dano material, que é, eu deixei de receber 20 mil reais por conta desse dano que eu sofri. Está aqui a comprovação, eu sempre dou
um exemplo nas minhas palestras de blogueiro, né? Que a moda hoje é blogueiro, ser blogueiro e tudo mais. E o blogueiro ganha por cada evento que ele participa, cada propaganda, etc. Então, você causar um dano ao blogueiro e ele perder aquele evento por conta desse dano, entra ali como um dano material, que se a gente adentrar um pouco mais no termo jurídico, acaba sendo um lucro cessante. Então, a gente tem aí essa reversão, esse risco dentro da condenação judicial de ter que reverter ali um trabalho com um jogador de futebol, um blogueiro que recebe daquela situação. Além disso, pensão, né? Se ele ficar impossibilitado para o trabalho, vai ter que ser pago a pensão para ele, né? E a depender da condenação, pode ser estipulado de uma só vez ou realmente parcelado ali, somente. Além dos honorários comerciais, que é o honorário do advogado da outra parte, né? Supor ali que há uma condenação de 100 mil e o juiz determine uma condenação de honorário de sucumbência em 10% da condenação, né? 10 mil. Fora a questão do juros, correção monetária. Então, é claro que, mais uma vez, nós vamos ter esse risco paralelo também, né? Que é a exposição de ter o nome estampado e que foi condenado em um processo por erro médico, por erro odontológico, né? Por erro assistencial. Então, a gente tem todo esse cuidado. E até comentar aqui, as custas do processo é onerosa, demais, demais. É bem onerosa. Dói no bolso, né? Então, nós temos todos esses riscos. Então, a gente precisa o quê? A gente precisa entender como é que está o cenário brasileiro atualmente. Tá? Como é que está o cenário brasileiro? Né? Tem mudado? Tem mudado. Mas ele se baseou, né, em uma assistência sem qualidade, sem atenção voltada ao paciente, e que, infelizmente, causava dano, né, ao enfermo, ao paciente. Esse paciente, claro, sabendo do direito que ele tem, o que ele faz? Recorre ao judiciário, né? Eu até brinco há um tempo com os colegas que não tem mais só advogado de porta de cadeia, a gente já tem advogado de porta de hospital também, né? O colega fica esperando, não, teve erro, teve, para ajuizar as ações contra os profissionais. E daí, suportar essa condenação judicial, né? E acabou que nós tivemos uma justiça orientando a assistência. Como é que vocês têm que fazer? Foi isso que aconteceu, voltando ao que eu disse no início, com o termo de consentimento. Quando houve condenações relacionadas a consentimento, o que todos os profissionais. Eu tenho que ter um documento chamado termo de consentimento livre e esclarecido para dar para o meu paciente assinar. Mas poucos compreenderam que a gente precisava entender a essência do documento, entender a essência da autodeterminação, da autonomia do paciente, para que a gente tivesse realmente ali um documento seguro, um documento que respeitasse e que traduzisse a relação com o paciente, a verdade, o que estava sendo exposto ali. Então acabou se trazendo essa forma, né, de não, porque eu tenho que anotar no prontuário, porque senão a justiça vai me condenar dizendo que eu não anotei no prontuário, né? E causou o quê? Uma medicina defensiva, que a gente precisa aí abominar essa questão de medicina defensiva, de achar que tudo vai ser processado, e se eu não tiver cuidado, eu vou, né, levar uma surra na justiça. Não é assim que a gente faz, né? Então, eu vou só pensar em não, eu não posso sofrer processo, eu não posso sofrer condenação, eu tenho que ficar aqui na minha, eu tenho que fazer as anotações aqui no prontuário, eu tenho que saber. E eu vou perdendo foco em quem? O paciente, que é o ator central da assistência à saúde. Se eu perco, né, se eu deixo ausente esse meu foco, eu acabo pecando, eu acabo causando, sim, dano ao paciente. Então, o que a gente precisa? O que a gente precisa para ter proteção, para ter segurança jurídica na nossa atuação? A gente precisa atuar dessa forma, cuidando, né, das regras de qualidade, de segurança do paciente. Por que eu falo isso? Porque
Questão de prontuário, ele nada mais é que uma forma, e dentro de uma das metas de segurança do paciente, que é a comunicação efetiva entre a equipe multi. Se eu deixo de realizar uma anotação, né, de uma prescrição que eu fiz, ou de um estado de saúde que o paciente se encontrava, o meu colega que vem depois, ele olha ali, se eu não está anotado nada, então está tudo certo, está tudo bem. E ele vai desconhecer que ele precisa ter uma certa atuação, que ele precisa entrar com medicamento tal hora. Então, se eu descuido dessas regras, né, se eu descuido dessa atenção, numa cirurgia, se eu esqueço de realizar um checklist de cirurgia segura, eu posso correr o risco de causar um dano ao paciente esquecendo uma gase, esquecendo uma compressa, esquecendo um próprio um outro material cirúrgico. Então, o que eu preciso? Ter cuidado com as regras de segurança e qualidade. Tá? Para quê? Para reduzir os danos. É importante deixar claro que a gente não vai conseguir eliminar danos na assistência. Nós teremos ainda as situações de danos inevitáveis, infelizmente, né? De infecções que são inevitáveis, de reações alérgicas que são inevitáveis, mas o que eu preciso nessas situações? Ter um cuidado, né? De fazer uma anamnese com atenção, de fazer um checklist com atenção, de ser diligente no esse paciente aqui, ó, ele vai ter um risco de ter trombose, ele vai ter risco de ter infecção, então vamos redobrar o cuidado e faz as anotações para quê? Para as outras equipes ter cuidado também com ele, né? Olha, eu fiz a anamnese todinha com ele aqui, ele não me falou que não tem reação alérgica a medicamento, mas ele tinha e desconhecia. Ele tinha e desconhecia. Mas você conseguiu fazer com ele toda a anamnese e anotou que ele não tinha. Ele informou que não havia qualquer reação. Então, vão ser situações em que vão continuar a ocorrer. Vai ser dano, mas esse dano vai ser indenizável? Não. Não, porque a gente pode encaixar dentro de uma das excludentes de responsabilidade. Né? Ou o paciente concorreu diretamente porque ele não informou, ele não sabia, então não tinha como evitar essa situação. E daí eu parto para a questão, né, que mesmo que ocorra esse dano e ele busque o judiciário, eu vou demonstrar através da minha documentação, através de todo o cuidado que eu tenho, dos meus parâmetros de segurança do paciente com relação à diminuição da infecção hospitalar, à lesão por pressão, a questão da cirurgia segura. Vou conseguir demonstrar o quê? Que eu tive a atenção ao paciente e que, infelizmente, o que ocorreu ali foge ao meu controle como profissional da saúde. Tá? Poderia até encaixar com uma iatrogenia? Poderia, entendeu? Que são situações que realmente não é o médico que concorre diretamente para considerar, tá? Então, eu acabo que, nessas situações, quem que vai ditar as regras do julgamento? Nós, profissionais de saúde, indicando que há regras de qualidade, há regras de segurança que são obedecidas, há regras éticas que são obedecidas nas anotações dos prontuários. Então, eu passo a ter que, como guiar, e eu mudo a ter essa visão. Eu mudo a minha visão. Tá? Porque eu vou mostrar para o julgador, para o judiciário, para o colega do conselheiro do CRM, que eu tive uma atuação principal e focada em quem? No próprio paciente e para evitar qualquer dano a ele. Tá? Ou seja, eu preciso trazer como foco principal desse meu gerenciamento do risco jurídico o paciente, deixar ele no centro como meu principal foco de atenção. E demonstrar que eu fui, o tempo todo, durante a minha assistência, diligente, eu fui prudente, eu fui perito. Para quê? Para a gente diminuir a fonte, o dano. Então, é isso que a gente busca através de uma atuação profissional com segurança e proteção.
atuar, tá? Deixando o paciente no centro da atenção, demonstrando a ele que você está sendo diligente com ele, que você está tendo cuidado, que você está trazendo ele, tá, para o centro, que você tem conhecimento, que você é perito, que você estuda, tá? E que você sabe a hora de agir, senão é imprudente. Então, tendo esse conjunto de atuação, a gente consegue traduzir isso em proteção e segurança, que é muito importante isso. E quais serão esses efeitos? Ou seja, o principal efeito dentro da excludente de responsabilidade do profissional é quebrar o dano, é deixar que não exista o dano entre a conduta do profissional e o dano existente. Então, o principal efeito desse gerenciamento do risco jurídico na saúde é a ausência desse nexo de causalidade, é a ausência dessa ligação entre a conduta do profissional e o dano por ele suportado. Por quê? Porque eu melhoro a segurança nos meus processos de informação, de consentimento, eu melhoro os meus processos de assistência, né, para ter tudo isso. Uma melhoria também no registro das informações e arquivamentos desses documentos. Tá? Como eu comentei, a gente precisa ter as informações dentro do prontuário, porque é ali que está a vida assistencial do paciente. Se não está dentro do prontuário, ué, eu não sei se foi feito com o paciente, eu não sei se não foi feito. Né? Se quando chega alguma demanda, o primeiro ponto que a gente procura qualquer informação é do prontuário. Foi feita essa medicação no paciente? Tá ausente a medicação? Tem medicação? A cirurgia foi feita? Não foi feita? Como é que foi feita? Então, o primeiro ponto que a gente procura é dentro do prontuário. Mas isso é por quê? Porque melhora a comunicação entre os profissionais. Né? Melhora a comunicação com a farmácia, melhora a comunicação com a enfermagem, melhora a comunicação com a assistência social, tá? Para melhorar o todo. Melhorar o todo. E apontar quais são as ações e omissões que nós ainda temos para melhorar. Né? Quando a gente pensa em qualidade, em segurança do paciente, em gerenciamento do risco jurídico, a gente precisa focar quais são as nossas ações que ainda estão fora desse foco de pensar no paciente como o meu centro. O que eu não estou fazendo, o que eu estou sendo omisso para não trazer esse paciente para o meu centro. Tá? Então, nós precisamos ter noção de que esses efeitos aqui, eles vão impactar diretamente no que a gente trouxe como tema aqui, de dar proteção, de dar segurança jurídica aos profissionais. E daí, para finalizar, eu trago aqui um texto do professor Miguel Kfouri Neto. O professor Miguel Kfouri Neto é a maior referência em direito médico no Brasil, né? Tive a honra já de conhecê-lo pessoalmente. E ele fala que viver já oferece toda a sorte de riscos. Intervir no organismo humano potencializa esses riscos. E é isso que todos os profissionais da saúde fazem. É isso. É intervir no organismo humano. Ou seja, você está potencializando a ocorrência dos riscos. E quanto mais você toma conta, você tem cuidado, você tem uma prudência na hora de agir, você tem conhecimento, você consegue ter uma atuação, né, mais segura, né, mais protetiva e protetora. Tá? Então, essa frase dele eu sempre apresento, né, nas minhas palestras, porque eu acho ela muito interessante e impactante para notar que a gente precisa, sim, ter cuidado, ter atenção, né, ter ali uma certa cautela na hora de agir. E para quem ainda não me segue nas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook, meu site, meu e-mail, né, agradeço a
presença e quem quiser ligar a câmera, quem quiser mandar um áudio, fazer perguntas, a gente está à disposição aqui para a gente tirar essas dúvidas de vocês. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Kate. Obrigado, obrigado, doutora Sâmia também. Então, agradeço demais a presença de vocês. Sempre, sempre bom contar com os colegas aqui. Eu deixei gravando aqui e acredito que a gente vai colocar, disponibilizar no YouTube ou algum outro canal. Aqui colocou excelente abordagem, sou estudante de Direito, muito obrigado. E eu que agradeço, obrigado também por ter vindo. Obrigado também, doutor Giuseppe. Sabe que a gente está sempre à disposição aqui na assessoria para tirar essas dúvidas, para conversar. Bom, então, mais uma vez agradeço a presença de todos. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode abrir o microfone e falar aí com a gente, tá bom? Então, como não temos perguntas, eu vou encerrar. Agradeço mais uma vez a presença de todos, tá? Coloco-me à disposição para a gente conversar mais sobre o assunto e espero vocês também no próximo mês aí que a gente vem com mais um assunto bem interessante e pensando sempre no paciente, na proteção e segurança dos profissionais. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Tá bom?